Glória a Deus. Tem uma coisa que eu falo sim sempre que me perguntam. E me arrependo toda vez que falo sim. Sabe qual que é já, né? Quer pregar hoje? Sim. Aí depois, ai meu Deus, tem que pregar hoje. Que aí, né, vem o momento de esperar e deixar que Deus consiga colocar no nosso coração o que Ele quer nos transmitir. O profeta Ezequiel, comecinho do ministério dele, se você dá uma lida lá no livro, finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3, quando ele é chamado, Deus dá um rolo para ele comer. E ele come aquele rolo. O livro, né? Rolo, um livro, entenda-se assim. A mesma coisa acontece com o apóstolo João, lá no Apocalipse, capítulo 10. O anjo dá um livrinho para ele e fala para ele comer o livrinho. E ele come. E os dois têm a mesma sensação. Na boca, doce como o mel. Mas quando chega no ventre, fala que amargou o ventre dele. O significado dessa questão? Que algumas palavras que nós recebemos de Deus, temos experiência de recebê-las, o momento é muito agradável, muito prazeroso quando Deus fala com a gente. Mas na hora de falar, são palavras às vezes difíceis. E a palavra de hoje é uma palavra de exortação para nós. Algo que foi pregado aqui na parte da manhã, e está dentro do tema que nós estamos pregando nesse mês, renove a sua aliança. E hoje, renovar a aliança, hoje tem a ver com o corpo. Diga para o seu irmão assim, é a aliança que eu tenho com você. É dessa aliança que a gente vai falar um pouquinho hoje. E é uma palavra de exortação. Mas não é uma bronca, exatamente, só para bater. Não, essa bronca ela vale para todos nós. Eu estava lendo lá, preparando a mensagem e levando bronca. Ela é para aquele que está bem e é para aquele que não está bem. É para aquele que precisa consertar e para aquele que está bem, mas que tem que vigiar, porque que diz a palavra de Deus, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então a palavra é para todos nós. E o tema que eu coloquei foi esse aqui, né? O jejum, coloquei não, né? É o tema que nós estamos falando, o jejum que agrada a Deus. E eu coloquei ali, né? Indo além da religião. Ah, pastor, nós não temos religião. No bom sentido temos sim, você vai ver. Existe uma religião que nós praticamos, só que nós temos que ir além, muito além dela. E vamos basear essa palavra no texto de Isaías 58. Vamos lá. Começando então aqui a nossa prosa. Verso 58:1 diz assim, lá no livro de Isaías: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Por isso é uma palavra de exortação. Nós vamos falar de algumas coisas aqui que talvez nós precisemos mudar ou cuidar, não sei. Então, é sobre isso. Então, a primeira coisa que Deus fala com o profeta, fala com o povo. Então, queridos, quando nós falamos algumas coisas aqui, quando os pastores falam com vocês, qualquer um que sobre esse púlpito, tenha certeza que nós nos preocupamos muito para que Deus nos dê a palavra dele, falar o que Deus quer. Ainda que seja às vezes um puxãozinho de orelha. E nós vamos ver aqui, nessa fala de Isaías 58, 4 coisas. Você pode ler comigo ali? A primeira é? Nossa, o que é a primeira palavra? Você sabe o que é um placebo? Quem sabe o que é placebo? Quem não sabe o que é um placebo?
Olha, quanta gente. Então aproveite, pregação também é cultura. Né? Hoje você vai saber o que é um placebo. Vamos falar depois do jejum, do verdadeiro jejum. E os resultados que ele traz na nossa vida. E mais importante que resultados para nós, simplesmente, o legado que Deus pode deixar nesse mundo, que nós podemos deixar nesse mundo, se nós entendermos o que o profeta está falando aqui, o que o Senhor está falando conosco por meio desse texto. Certo? Então, olha só, queridos. Cadê o meu auxiliar lá? Vamos? Isso. Versículos 2 e 3. Por que Ezequiel está falando com o povo dessa forma? Porque Deus deu essa palavra para eles. Porque eles estão reclamando com Deus por causa de alguma situação. Olha o que eles dizem lá. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Então, eles estavam reclamando com Deus, porque eles faziam algumas coisas. Eles falam que jejuamos. Só que nós vamos colocar aqui no lugar do jejuamos, nós vamos trocar essa palavra por outras palavras. Porque o texto aqui ele vai além do jejum. Por que a gente vem no culto da manhã e o Senhor não responde a nossa oração? Por que a gente vem no café com Bíblia e nada acontece na nossa vida? Por que eu vim até nos 2 cultos, da manhã e da noite, e afligindo a minha alma, me esforçando e nada acontece? Por que eu vim orar nas quintas-feiras e continua tudo na mesma? Por que eu venho nas salas de cura e parece que nada resolve? Por que eu venho na celebração da recuperação? Então eles estavam se queixando com Deus ali, porque eles faziam várias coisas. E aqui estamos nós, que também participamos de N coisas na casa de Deus, nos envolvemos com as coisas de Deus, e às vezes para alguns nada acontece. E para alguns está acontecendo. Por isso que eu falei, a palavra para os 2 lados. Por quê? Então o profeta está dizendo, eles estão se queixando para Deus desta situação, e vejam então o que vai acontecer. Deus começa a falar com eles, e Deus fala o seguinte: eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Por quê? Nós participamos das coisas de Deus. Qual é a nossa motivação? O que nós estamos produzindo com isso? Eu estou realmente procurando fazer a vontade de Deus, procurando entender o propósito de Deus, ou eu faço as coisas para o meu prazer, para que o meu nome esteja aqui ou acolá, para que eu apareça, ou para que eu receba só uma bênção de Deus? Por que eu estou fazendo? E requereis todo o vosso trabalho. Aqui tem outras versões, fala de uma maneira mais clara, que eles buscavam a Deus, eles tinham nas mãos dele pessoas que trabalhavam para eles, mas eles oprimiam essas pessoas, não tratavam bem aqueles que os serviam. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferires com o punho iníquo, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz do alto. Deus está dizendo para ele o seguinte: jejuando dessa forma, fazendo as coisas dessa forma, participando das minhas coisas, dos eventos, participando de cultos, de oração, dessa forma que vocês estão fazendo aí, falando lá para o povo de Israel, vocês não serão ouvidos aqui no alto. Eu não vou ouvir vocês. Havia motivação errada lá, no meio do povo de Israel. E às vezes, irmãos, nós temos já ouvido isso aqui, e é um risco que nós corremos. Estamos tanto tempo, às vezes, servindo a Deus. Ontem eu fui fazer a ficha de batismo, ajudar lá em cima, e eu achei interessante algumas coisas. Eu perguntei para alguns, né? Talvez não sei se estão aqui, até.
Aliás, cadê? Dos que batizaram ontem, tem alguém? Cadê? Opa, Rayane está aqui. A turminha lá que eu não sei o nome, né? Mais aqui também. Eu perguntei para alguns, há quanto tempo você vem, né? Está frequentando a igreja? É uma pergunta que a gente faz lá na ficha. Faz menos de um mês. Menos de um mês alguns faziam, que estavam lá e já estavam se batizando. Fazem 2 meses, 1 mês, e já estavam ali dispostos a entregar a vida por Cristo. E alguns de nós, o tempo vai passando, e parece que a gente vai se acostumando com a situação, e perde o sentido algumas coisas que nós fazemos para Deus. E quando nos reunimos para fazer alguma coisa, ele fala que jejuavam lá para ferir uns aos outros com punho iníquo. Ou seja, debate. Em vez da obra de Deus nos unir algumas pessoas, criam contendas. Por quê? Porque estão fazendo por próprio contentamento. Fazendo com motivação errada. E Deus fala, eu não vou ouvir vocês. Está dizendo para eles. Mas ele prossegue e diz o seguinte. Melhor, né? Um texto. Volta, por favor. Mateus. Isso. E aqui tem um texto que, curiosamente, Jesus fala sobre o jejum. Já que a questão é motivação errada, né? E Jesus fala o seguinte. Quando jejuardes, e no jejum, vão trocar. Quando vier do culto, quando vier no café com Bíblia, quando vier na celebração da recuperação, na oração, enfim, quando for no evento na arena, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, não faça as coisas para se mostrar, faça as coisas para honrar a Deus. Servir a Ele, para que Ele seja glorificado. Somente Ele, não nós. Aí Deus começa a mostrar para eles como que deveria ser esse jejum. E vai dar diversos detalhes que eles deveriam observar, né, no caso. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Eles estavam apegados à liturgia, estavam apegados à parte externa, apegados às coisas que deveriam ser feitas no exterior, mas não apegados em como deveria ser o coração. Eles se dobravam ali, jogavam um saco, faziam todo um show, mas o coração estava longe de Deus. Por que você veio aqui hoje? O que te motivou a estar aqui? O que te motivou a levantar as suas mãos, a adorar a Deus? Como é que está o nosso coração nesse instante por essas coisas todas? Não pode ser só o rito. A minha mão levantada não é só porque a pastora pede para eu levantar a mão. Eu abaixar a cabeça não é porque ele pede, porque a letra fala, tem que ser a expressão do nosso coração, a expressão do nosso ser. E aí ele fala o seguinte, como tem que ser feito? Lembra que eu falei da religião? Ele vai falar o seguinte, Tiago, lá no livro dele, ele fala só, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu grifei aquele pedacinho ali, ó, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então agora a gente vai começar a entrar no tema da nossa pregação. Percebe que Tiago, ele exalta que a religião verdadeira, que agrada a Deus, ela não é só devoção, ela não é só oração, ela não é só o louvor, não, ela é prática. Ela fala de ajuda àqueles que necessitam. Fala de nós nos movermos em relação aos nossos irmãos, de nós termos sensibilidade
as necessidades alheias. Porque nós esquecemos das pessoas, simplesmente esquecemos, ou não nos preocupamos com elas em nada, nem dentro da igreja, em alguns instantes. Eu esqueci de perguntar uma coisa para a pastora, se eu podia falar. Então eu não vou falar, mas eu vou falar de uma outra maneira. E é interessante uma coisa, que nós observamos aqui, pessoas que se preocupam com essa parte prática. Existem. E é muito interessante ver isso acontecer, queridos. Já vou dar um exemplo bem legal para vocês. Talvez vocês não saibam. Então, existe um apelo verdadeiro, existe uma religião, existe um modo de servir a Deus, e ele é tanto espiritual, ele é tanto emocional, mas ele é também prático. É isso que o Isaías vai falar para a gente lá no capítulo 58. É prático. E ele fala, o jejum que eu desejo não é este. E aí ele começa a falar. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo o jugo. O que isso significa para nós hoje? O que significava para Israel lá atrás? Naqueles tempos, eles tinham servos e até escravos. Era comum entre os israelitas haverem os servos. Quando você lê a Bíblia, você percebe isso nos textos. Então, eles tinham lá. E havia muita injustiça no meio do serviço. Havia muita opressão. E Deus está falando com eles, vocês têm que fazer mais do que simplesmente ficar jejuando. Vocês têm que soltar as correntes da injustiça. E o que é soltar as correntes da injustiça, queridos? A injustiça dos dias de Israel, lá atrás, era a seguinte, haviam juízes. Mas esses juízes, na hora de dar sentença para algumas coisas, entrava uma coisa muito ruim, entrava suborno. Então, em vez de eles darem a sentença em favor daquele que estava correto no seu pedido, eles davam a sentença para aquele que estava errado. Injustiça. Mas o que isso tem a ver conosco? Fiquei meditando, aí eu me lembrei desse texto aqui, de Tiago, também. E Tiago fala o seguinte, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Lá eram falsos juízes. E no momento que eu me disponho a abrir a minha boca para falar mal contra uma pessoa ou de alguém, seja ela quem for, eu me coloco no papel de juiz. E já que eu não sou o juiz, então eu me torno falso juiz também. Então eu estou cometendo injustiça. Isso eles faziam. E se nós fazemos isso hoje, nós estamos incorrendo no mesmo erro dos israelitas. E aí, talvez não saibamos por que nossas orações não são respondidas. Mas tem um porquê. Aí ele continua. Desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Eu resumi tudo isso aqui em uma palavra: perdão. Quando nós temos alguma coisa contra alguém, alguém nos magoou, alguém nos ofendeu, enquanto não existe o perdão, nós estamos amarrados a essa pessoa, nós estamos prendendo a vida dessa pessoa e também estamos presos. Quando nós falamos mal, voltando um pouquinho na parte anterior ali, contra alguém, reclamamos, criticamos, fazemos N situações. Queridos, nós estamos abrindo sobre a vida daquela pessoa maldição, trevas. É isso que nós estamos liberando na vida dela. Só que tem um problema, nós moramos juntos, nós vivemos juntos na mesma casa aqui, casa de Deus. E se eu estou então declarando trevas, as trevas também vêm sobre a minha vida. Eu sou afetado. Mas se eu abençoo, se eu oro por aqueles que me perseguiram, que me causaram algum mal, então eu estou decretando a bênção de Deus
sobre ela e sobre mim. Então, o perdão aqui, nós quebramos o jugo, nós quebramos as coisas que nos prendem, que nos amarram, muitas vezes, quando nós perdoamos. Quando sabemos que alguém tem alguma coisa contra nós, mas nós resolvemos isso. Eu contei uma experiência, eu não sei, às vezes eu confundo se eu contei aqui, se eu contei lá na escola. Se eu contei, reconto. Um dia, lembra, acho que foi aqui na pregação que eu falei isso, se não me engano. Cheguei na igreja, dia de Santa Ceia, uma irmã muito amada chegou para mim e falou assim: Nézio, estou com um problema. Eu falei: qual? Está vendo aquela irmã lá? Qual irmã? Aquela lá. Qual irmã? Aquela de vestido vermelho com bolinha azul na cola. Ah, tá. Que tem ela? Ela não está falando mais comigo. Eu falei: tá, o que você fez para ela? Nada. Você tem certeza que você não fez nada? Não fiz nada para ela. Eu ia à Santa Ceia, como é que eu vou tomar ceia? Agora, sabendo que ela tem uma coisa contra mim. Eu falei para ela: você quer saber como resolver isso? Ela falou: quero. Aí eu fiz igual Jesus. Eu falei: vou te perguntar a segunda vez. Você quer saber como é que você resolve isso? Ela falou: quero. Aí eu falei para a terceira vez: você tem certeza que você quer saber como é que você resolve isso? Ela falou: você está me tirando? Eu estou te dizendo que eu quero. Eu falei: então tá bom. Vai lá então agora e pede perdão para ela. Mas eu acabei de falar para você que não fui eu que fiz, foi ela que fez. Você me perguntou como é que você resolvia. Eu te perguntei se você queria saber. Essa é a resposta. E saiu. Foi embora. Chegou no final do culto, lá vem ela de novo. Toda feliz. Feliz, glorificando a Deus. Eu falei: o que foi, querida? Eu fui lá, eu pedi perdão para ela. Foi tudo mal entendido. Está tudo bem, que bênção. Ela vai almoçar em casa domingo que vem. Eu posso ir também, porque afinal de contas eu ajudei nesse negócio aqui. Né? Também quero participar dessa bênção. Mas percebe, querido, perdão. Perdão resolve. E Jesus fala uma coisa interessante. Vou pegar no seu pé agora, hein? Cadê? Vendo essa caixinha vermelha aqui? Tem uma aqui, tem outra lá. Para que serve? Mateus 18. Quando vieres ao altar, e você se lembrar que alguém tem uma coisa contra você, deixa a sua oferta aqui, vai lá reconciliar com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Perdão. E olha o que o texto fala, é muito interessante. Ele não fala assim, aquele que você pecou contra ele. Não. Alguém tem alguma coisa contra você. Ele inverte a situação. E um dia eu estava meditando sobre isso, e eu comparei isso com uma coisa. Com um nome negativado na praça. Né? Pessoa que tem uma dívida e está protestada. Quem é que tem o poder de resolver esse problema de uma maneira mais fácil? Quem está devendo ou quem é o credor? Estou perguntando para vocês. Quem resolve mais fácil o problema? Aquele que está devendo ou o credor? Quem pode interferir beneficamente na dívida? Quem? Por que o credor? Ele pode mexer com a dívida, ele pode manipular essa dívida, diminuir, perdoar, fazer assumir, ele pode fazer isso. Quando alguém, guarda bem isso, irmãos, quando alguém peca contra nós, ele fica devendo para a gente. Eu sou o credor. E como credor, eu tenho o poder de mudar a situação. É mais fácil para o credor mudar a situação. Quem ficou devendo é porque já está com problema. Quem peca, quem falha às vezes contra nós, não merece, não tem que receber a nossa crítica, não tem que receber a nossa reclamação, tem que receber a nossa misericórdia. Porque é disso que ele precisa, da nossa misericórdia. Nós podemos ir lá e mexer na dívida, zerar, mudar e resolver.
Não estou dizendo que quem está devendo não possa fazer, não é isso. Eu estou dizendo que quem tem mais poder de negociação é o credor. É isso que eu estou falando. Então, romper o jugo, pôr em liberdade os oprimidos, as cordas do jugo, tem a ver com isso aqui, tem a ver nós perdoarmos, sermos mais tolerantes uns com os outros. É isso que Deus estava pedindo para o povo lá. Vocês precisam se tolerar mais, perdoar mais, liberar as pessoas. Lá era literal, o nosso caso aqui é espiritual, emocional até. Uma vez eu vi uma frase que eu achei terrível, mas verdade. Porque eu tive como é que eu vou explicar? Um pequeno desentendimento uma vez lá, ministerial, que eu estava em São Paulo, com um pastor. Ficamos com aquela pendência há algum tempo. E foi difícil um tempo, até resolver aquilo. Não lembro quanto tempo durou. Mas enquanto não veio isso aqui no meu coração, eu estava debaixo de um jugo. Eu estava preso. Então, não prenda as pessoas. Não fique preso. E a frase que eu ouvi, que eu falei, é que a vingança, ou a mágoa, não lembro se era a vingança ou a mágoa, é como um copo de veneno. Que você toma, esperando que o outro morra. Ele não vai morrer. Eu vou morrer. Se eu não resolver a questão. Então, perdão, um ponto aqui. Continuando. Ele vai além. O jejum que me agrada é que... E aí ele muda o contexto da fala. Ele está falando de relacionamentos, falando aqui no nível emocional, espiritual, eu posso aplicar assim. Agora ele vai para uma parte muito prática. Vocês repartam a sua comida com os famintos. E, não coincidência, penso eu, mas providência de Deus, hoje é a bênção do repartir. Você tem coragem de levantar a mão se eu fizer uma pergunta? Quem lembrou? Quem trouxe alguma coisa? Ou melhor, eu vou perguntar o contrário. Quem nem lembrou? A gente levanta a mão assim, né? A gente não tem nem coisa de fazer assim. Então, quem não lembrou, você pode fazer uma coisa, você pode dar uma oferta na bênção do repartir. Né? Lá, pega o envelopinho, escreve lá bênção do repartir, quebra o seu galho. Tá? Mas a gente não lembra, queridos. Quando nós temos o que nós precisamos em casa, e graças a Deus, né, como a pastora falou hoje de manhã, Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado a muitos aqui. Nós nem sequer nos preocupamos com o outro. A gente não pensa no outro. A gente senta lá com a nossa mesa farta e nem sequer pensa, será que está todo mundo comendo agora? Que nada. Eu estou comendo de boa. Jejum verdadeiro, religião verdadeira, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, repartam a comida com os famintos. E o que eu falei que ia contar aqui, isso aqui, eu acho que eu posso falar isso aqui, esse aqui eu acho que eu posso falar. Aqui eu não acho que eu não posso, eu não vou falar. Esses dias, trabalhando aqui, no escritório, faz algum tempo já. Tocou a campainha, a gente olhou na câmera, parou lá um caminhão médio, tamanho médio. Parou um caminhão, a Gislaine foi atender, botou com uma nota, em nome da igreja. Falou, olha, eles vão descarregar aqui. Eu falei, e onde é? Está no nome da igreja. Eu falei, mas eu não comprei nada. Ninguém comprou nada. Aqui, mas está no nome da igreja. Ah, ela falou, aqui o carimbo, está pago. Sabe o que era? Somente 100 cestas básicas. De onde veio? Saberemos um dia no céu se Jesus quiser revelar. Eu não sei. Se alguém sabe, não sei se os pastores, acho que nem os pastores sabem, não sei.
Mas é alguém que está se lembrando disso aqui, ó. Repartam a sua comida com os famintos. Alguém que se preocupa. Alguém que quer ajudar. E às vezes, que tem gente precisando de um pouquinho de coisas mais perto de você do que você imagina. Mas nós não temos liberdade, às vezes, para falar. A gente se sente, não tem um ambiente para falar, porque ninguém está preocupado. Às vezes. Graças a Deus, nós temos algumas ações aqui que ajudam nisso. Recebo em casa os pobres que estão desabrigados. É fácil receber os amigos, é fácil receber quem tem dinheiro, é fácil receber quem leva coisas para você comer também lá. É muito fácil. Mas qual é a disposição nossa de levar quem não tem, quem não pode nos devolver nada? Teve uma coisa que eu ouvi uma vez que na época machucou meu coração. E eu tive que, de novo, né? Vai lá no perdão de novo. Tive que brigar com o perdão. Lá atrás, bem lá atrás. Um dia alguém achou que eu não ouvi, mas eu ouvi essa pessoa falando isso. Eu ouvi ela falando. Ela acabou de chegar de uma viagem da praia. E eu estava por perto. Aí perguntaram se eu tinha convidado alguém. Eu falei, não convidei ninguém não. E quando eu convido quem tem dinheiro. Quem não tem, não quero nem saber. Eu falei, uau! Uau! Aí por que eu tive que tratar meu coração naquele dia? Porque mais tarde, quando eu fui para a praia, eu não queria convidá-lo. Falei, não vou convidar. Sabe por isso? Eu não podia, porque eu não podia me levar. Então aquilo mexeu. E às vezes nós fazemos isso, queridos. Nós só privilegiamos quem pode nos devolver, nos compartilhar alguma coisa. Os pobres que estão desabrigados. Deem roupas aos que não têm. Ajudem, ou seja, se preocupem com aqueles menos favorecidos. E eles existem. E essa parte aqui eu não vou falar. Porque é o tema da semana que vem. Hoje estamos falando da família espiritual. Do corpo. Semana que vem o tema é a família carne. Né, no caso. Então isso fica para a semana que vem. Continuando, indo quase para terminar, eu acho. Olha o que Tiago também fala na carta dele. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? Quem é que tem fé? Quem tem fé? Que aproveita, se essa turma atrás de mim aqui, eu também tenho para me incluir no negócio, tá? Eu também tenho fé. Que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós, nós que temos fé, lhe disser, ide em paz, Deus abençoe, termina o culto, né? Vai em paz, meu irmão, Deus te abençoe, né? Fartai-vos, coma bastante pizza lá, tenha uma mesa farta, esquente-se lá, tal, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Prática, jejum, nossas práticas espirituais, todas que fazemos, elas são espirituais, mas elas também têm que ser práticas. Tem que pensar no corpo. Continuando. A luz, né? Aqui ele começa a falar agora do que acontece. Se nós conseguirmos fazer todas essas coisinhas, né? Romper as ligaduras da injustiça, cuidar do faminto, cuidar do pobre e desamparado. Se a gente conseguir atentar para isso, se a gente mudar a nossa postura dessa forma, ele fala o seguinte: a luz da minha salvação brilhará como o sol. Então, tem isso. Então ele está falando que o que acontece, que se nós revermos os nossos caminhos, e como eu falei, talvez alguns de nós precisem rever. Aqueles que não precisam rever, que estão se esforçando para viver assim, só precisam tomar cuidado para manter, preservar a sua fé e crescer nessa fé cada vez mais. Nós podemos evoluir, nós podemos cada vez mais chegar perto de Deus, melhorar cada vez mais as coisas que nós fazemos pelos nossos irmãos, porque quanto mais nós entregarmos das bênçãos que Deus coloca em nossas mãos, mais Deus poderá confiar a nós.
Mais ainda. Continuando. Se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, que a gente falou lá atrás, ele vai repetir: a luz da minha salvação brilhará. A escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Está atravessando dificuldade, momentos difíceis, mas se você tem servido a Deus fielmente, querido, parece trevas? Não, é igual ao meio-dia, brilha, luz para a sua vida, para te iluminar os seus caminhos, para você saber para onde você vai. E quase agora sim, passando para outro ponto e indo para o fim. Achei muito interessante essa parte, porque ele fala que se você for olhar tudo que Deus está falando aqui, o que Ele está prometendo para a gente, se nós só atendermos isso, prosperidade plena. E prosperidade plena não é questão só de dinheiro. Prosperidade plena é saúde no espírito, saúde nas emoções, é uma vida tranquila na parte material, com aquilo que nós precisamos. Mas vai além. Olha, e aqui ele vai além, porque ele fala que nós deixaremos um legado. Nós vamos fazer coisas que vão deixar marcas nesse mundo. E ele diz, em cima dos alicerces antigos, e aqui, pastora, lendo essa parte, eu fiquei pensando muito em nós, no que está acontecendo. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades. Vai reconstruir. Baseado lá. Ah, mas acabou, destruiu. Mas em cima de alicerces antigos, reconstruiremos cidades. Talvez com os grupos pequenos que estão planejando agora, os DPLs, daqui a pouco vocês vão ouvir sobre isso. A gente vai encontrar casas que lá atrás, lá 20, 30 anos, tinha até santuários lá na casa, mas se perdeu. Mas vou ter a oportunidade de reconstruir essas famílias, trazer elas de volta. Alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo. Levantar as muralhas. Caiu, nós vamos de novo cercar casas, cercar vidas. Porque repartir o pão com o faminto, nós não temos apenas o pão físico para repartir. Nós temos também o principal dos pães, o pão que desceu do céu. E dá vida a todos. Repartir com eles. Eu diria que não dá para separar uma coisa da outra até. Quando estava no ITQ em São Paulo, um dia um irmão, João Orange, é um pastor lá do Rio Grande do Sul hoje. Ele estava voltando do trabalho e indo para a aula de teologia. E resolveu evangelizar um morador de rua, moradora de rua. Ele chegou para ela, se abaixou. Deixa eu pegar um folheto aqui. Esse folheto está protegido. Ah, está aqui embaixo. Deixa eu pegar outro folheto, esse aqui. Ele chegou para aquela moradora de rua e falou, boa noite, tudo bem? Um folhetinho para a senhora. É que eu não posso fazer com esse folhetinho o que ela fez com o folheto. Esse aqui não pode. Ela pegou, amassou o folheto e jogou nele. Você vai me dar isso aqui? O que isso importa para a minha vida? O que isso aqui muda a minha vida? Ele levou um choque. Ele foi embora. E Deus falou com ele, você entendeu o problema dela? Ele pensou, entendi, Senhor. No outro dia, ele voltou. Só que antes ele passou num restaurante, comprou um marmitex, bom marmitex, e chegou com o marmitex. Boa noite, eu trouxe isso aqui para a senhora, uma janta. Ah, obrigada, meu filho. A senhora gostaria de saber a respeito de Cristo? Sim, pode falar. Perceberam a questão? Então, as coisas andam juntas em alguns instantes. A nossa bondade, a nossa preocupação abre portas para o Evangelho. Levantar muralhas de novo. Um povo que construiu novamente casas que tinham caído. Se você vai se tornar um líder, um co-líder, estou adiantando aqui a fala, vai abrir a sua porta por meio das nossas vidas, casas que estão caídas, casas que estão destruídas, famílias destruídas, vão ser levantadas de novo por meio das nossas vidas.
Mas para isso nós temos que testemunhar plenamente. E cadê? Isso ficou apagadinho isso aqui. Então, fechando, queridos. Placebo. Você não falou que é placebo? É verdade, deixei para o fim. O placebo, vou falar assim, resumindo, é um remédio fake. Ele é, mas não é. Ele tem nome de remédio, mas ele não é o remédio, é só imitação, é só farinha dentro da cápsula. Não vou explicar como é que eles usam isso daí, mas isso aí é dado para algumas experiências científicas, é dado o remédio falso, que não é remédio para as pessoas tomarem. Aí a pessoa está doente, ela tem, às vezes tem até a doença, se ela tomar um placebo, ela vai sarar? Se é fake? Sim ou não? Não. Mas só que na cabeça dela, ela está tomando algo que vale, que diz lá que é, sei lá, sou meio ruim de remédio, mas... Fala um remédio para mim. Dipirona. Estou tomando dipirona, mas não é dipirona. Então ela não sara. Porque ela está tomando alguma coisa que ela acha que é remédio, mas não é. Quando nós não praticamos a verdadeira religião, nos moldes de Tiago, nos moldes de Isaías, cada vez que nós fazemos alguma coisa, participamos de alguma coisa na igreja, se o nosso coração não está lá inteiro e verdadeiro, nós estamos tomando placebos. Não serve para nada. Não vai curar. É aquilo que Deus fala no começo, eu não vou ouvir vocês. Como é que eu transformo a minha participação no corpo de verdade, sem ser um placebo espiritual? É quando ele disse, não adianta fazer a liturgia, é dentro do coração, tem que partir do coração. Não é só a parte espiritual, é prática. Eu tenho que me preocupar também com aqueles que estão ao meu redor. Quando eu vou juntando tudo isso, eu tenho uma religião verdadeira e ela faz efeito na minha vida, dá esses resultados que nós vimos em Isaías 58. Então, o verdadeiro jejum, eu tenho resultados. E mais do que isso, um dia eu posso até sair, partir, ir embora, mas eu vou deixar legado. Eu vou deixar herança para aqueles que estiveram por perto de mim. Então, queridos, renove a sua aliança, tema de hoje. E o renove de hoje com o corpo. Perdão, se importar de verdade. Procurar saber quem precisa de ajuda e abençoar essas pessoas. Tudo isso sem perder a parte principal. Louvor e devoção a Deus verdadeiro. Não fazer as nossas coisas de maneira vazia, não intencionais. É fazer a nossa participação aqui. Cada vez que a gente vier para cá, que seja um dia de experiência nova. Cada vez que nós entrarmos aqui, sair daqui, vibrando com algo novo que Deus fez. E se Ele não fez nada, Ele faz sempre. Se você estiver atento, Ele vai fazer. Todas as vezes. Todas as vezes. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro mandamento, amarás a Deus, teu próximo. É tudo junto, não dá para separar. Então, hoje essa é a palavra para nós hoje, a exortação para nós. Renovar a nossa aliança com os irmãos. Preservando aquilo que nós temos, aumentando a nossa devoção ao Senhor e aumentando a nossa relação com o corpo. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Glória a Deus. Eu não sei se você tem algo, pensando na questão lá atrás do libertar alguém, liberar alguém. Eu não sei se você tem algo preso assim na sua vida. Algo que está impedindo você de avançar. E você sabe, tem uma pendênciazinha lá. E nós estamos chegando no momento da nossa igreja que não pode mais ter essas coisas nos atrapalhando. Nós precisamos estar todos livres para voar. Livres para crescer na presença de Deus. Então você sabe. Então você tem, esse é o momento de a gente falar com o Pai.
de você pedir perdão para Deus, por deixar essa mágoa ficar ainda dentro do seu coração, por não resolver essa questão. Mas também ir lá se acertar com quem é a pessoa. Porque vocês dois estão impedidos de crescer nessa história. Ou estão tendo dificuldades, talvez. E se você gosta, quer realmente se importar com pessoas, Deus vai te mostrar quem que você pode socorrer em alguns instantes. Às vezes na igreja, às vezes até fora da igreja. Não feche o seu coração. Às vezes não tenho muito, não importa. Queridos, o pouco, às vezes o pouquinho que a gente tem, que você pode ajudar, às vezes você não faz ideia da diferença que pode fazer na vida de outra pessoa. Não importa. Se nós mudarmos o nosso comportamento, não vai ter aquele espaço, vai ser muito pequeno para tudo que vai ter aqui de alimento para ajudar as famílias, que o pastor Alfredo coordena no trabalho do mutirão. Então depende da gente mudar, se importar de verdade e cuidar do nosso coração diante do Pai. Então eu vou orar com vocês agora. Talvez você não possa falar com a pessoa ou com alguém que está essa pendência contigo ou com quem você tem uma pendência para resolver. Mas você pode começar orando aqui agora e fazendo um propósito com Deus de resolver isso. De quebrar toda a cadeia, quebrar todo o impedimento de nós sermos um corpo de Cristo que vivo. Eu não falei um versículo ali, eu acho que foi tirado, acho que deve ter sido na hora que importou, deve ter tirado, mas um versículo importante. Ele fala que nós seríamos, se nós cumprirmos essas coisas, nós seremos como jardim regado, fonte de água, onde a água nunca falta, se nós andarmos dentro desses princípios. Jardim regado, aquele jardim lindo, bonito, todo mundo quer tirar foto, quer pegar uma florzinha para levar para casa. Fonte de água que nunca falta, queridos, isso nós já somos. Jesus falou, quem tem sede? Quem tem sede? Quem beber da água que eu lhe der, vai se fazer um rio de água viva. Se nós não estamos com esse rio tão fluindo desse jeito, alguma coisa está bloqueando a fonte. Só arrumar. Então, pensa nisso. Resolva. Não deixa pendências, nada atrapalhar a sua vida. Abra o seu coração ao necessitado. Ele está mais perto de você do que você imagina. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos por essa palavra, Senhor. A tua palavra, Pai, ela é alimento. Hoje nós não estamos jejuando aqui, nós estamos aqui recebendo deste alimento para as nossas vidas. E que esse alimento nos faça, a partir de hoje, ter um comportamento, ter uma devoção madura, plena diante de Ti. Uma devoção que não está centrada apenas em nós, mas centrada também naqueles que estão ao nosso redor. Nós possamos chorar, Pai, não só com a Tua presença, mas chorar com aqueles também que estão chorando, Senhor. Alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Consolar o que está triste. Usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Pai, que isso faça diferença nessa igreja, nesta cidade, ó Deus amado. Em nome de Jesus, em relação à falta de perdão, Senhor. Oh Pai, o Senhor que visita cada coração, cada mente, sabe agora onde estão aqueles que precisam resolver essas pendências. Fortalece-os, Pai, dá ajuda ao Senhor, dá coragem, Pai, porque nós precisamos de coragem em alguns momentos para resolver algumas coisas. Dá-nos coragem, Pai, não nos deixe ficar com a pendência, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos fluir, Pai, fluir diante da Tua face, fluir nos Teus rios, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.
Em nome de Jesus.